Se a gente pensar um pouquinho, a gente acorda fazendo design. Uma coisa básica como escolher a sua roupa, né? A cor que você vai usar, o colorido que você vai dar. Então, como que dá para fazer uma estrutura, um negócio sem o design? E nem estou entrando na parte de design thinking. E aí nós temos aqui, no caso, dois ilustres amigos, especialistas em fazer diferente. Conta como que esse processo, os desafios que tem para pensar em design, para todo mundo poder realmente a gente ter a introdução desse conceito nas empresas. Bom, Roberto, obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Falar de inovação, que é um tema bastante interessante para falar quando você está aqui na frente, sentado aqui, contando todas as histórias. Quando você volta para as trincheiras e vai para a trincheira no dia a dia, inovação é uma coisa tensa. Que todo mundo adora mudança, mas não as pessoas adoram mudança, mas não adoram ser mudadas. Então, principalmente um negócio chamado CFO. CFO. Vocês sabem qual a diferença de um diretor financeiro de um terrorista? O terrorista tem simpatizantes, né? O financeiro é aquele cara que sabe o custo de tudo e o valor de nada. Só que esse é o cara que você vai ter que negociar no dia a dia, sobretudo quando você vai discutir design, que muitas vezes você não consegue tangibilizar o valor numa planilha de Excel. Entenda o seguinte, quando você trabalha com inovação e com design, quando se propõe essas mudanças na companhia, entendam sempre o seguinte, todo custo é uma certeza e toda receita é uma esperança. As empresas inovam por três motivos que movimentam e que são os drives de inovação de qualquer empresa. Ou as empresas inovam por ambição, por medo ou por preguiça. Invariavelmente, as empresas hoje estão inovando por medo de ficar para trás, de perder o bonde, da concorrência avançar. Poucas empresas inovam por ambição, poucas. Nós, na Tecnisa, temos essa vertente da ambição. Nosso presidente é uma figura lendária no mercado imobiliário. Nós temos uma assinatura de marca que é mais consultora por metro quadrado. E nós temos o princípio da inovação como ambição. Hoje, eu tenho dois concorrentes pesados no meu negócio. Um é o WhatsApp, porque o meu corretor ele fala no ambiente do WhatsApp, ele sai do meu ambiente de CRM. Eu perdi todo o controle da conversa que ele está tendo com o cliente. Portanto, o WhatsApp acabou com o CRM, exatamente. O WhatsApp acabou com o CRM, isso de um ano para cá. E eu vou fazer um desafio a vocês, vou convocar vocês. Eu tenho 200 vagas em aberto para corretor na Tecnisa. 200 vagas em aberto para trabalhar na Faria Lima, ar-condicionado, bolinho, áreas comuns, sentar no computador. Eu jogo todo dia 250 leads na sua mão para vender apartamentos de R$1 milhão. E nós não temos corretor. Sabe por quê? Porque o corretor está na OLX. A OLX hoje é a maior imobiliária do Brasil e ele prefere trabalhar para a OLX porque quando ele vem no apartamento que ele conseguiu gerar o lead pelo OLX, ele ganha 4% de comissão. Quando ele trabalha comigo na Tecnisa, que ele não precisa fazer nada, ele chega lá e eu faço todo o trabalho de marketing para ele, 1,5. Resumindo, não tem corretor para trabalhar na companhia, você gera pessoas interessadas e não tem ninguém para vender. Não tem ninguém para vender. Mas dentro da construção não se inova há muito tempo. E por quê? Por quê? Boa pergunta, né? A Tecnisa está mudando, nós no Urbim estamos mudando a parte de financiamento imobiliário e tem uma série de outras empresas aí que estão querendo revolucionar também um pouco o mercado imobiliário porque ele está muito atrasado, né? Parte do porquê que a gente enxerga é que é muito difícil, tudo volumes muito grandes. Até porque não precisava fazer esforço, bastava ir para Brasília, né? Também. E tu botar de pé um negócio que é muito grande e que todo mundo precisa, né? Geralmente dava certo. Só que agora não está mais tão assim. Errar no mercado imobiliário era difícil, né? Tinha a grande regra, localização, 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 eram os 3 pontos mais importantes de um empreendimento bastava imobiliário. Você comprar um bom metro quadrado que já estava feito. Isso, um bom terreno, do projeto ia dar certo. E agora não é mais tão assim. Outro dia eu li que mudou, não é mais, os 3 mais importantes não são localização, 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 agora é timing, timing, timing. Vocês acham que no futuro vai ser necessário a gente ter apartamentos com sala de estar, por exemplo? Vocês acham que as cozinhas do futuro vão ter que ter todos os aparelhos de cozinha hoje, por exemplo? Ou a gente pode evoluir para ter um freezer comunitário? Ou a gente pode evoluir, por exemplo, para ter uma sala de estar embaixo e eu ter a minha área útil verdadeiramente útil?
falar rapidamente para vocês. Exemplo, apartamento de R$1 milhão. Você tem 40% de imperfeição no apartamento de R$1 milhão. 5% de marketing, 4% de comissão de corretores, INCC, IPCA, IGPM, devedores duvidosos, corretagem, serviço administrativo, taxa de contato, tem 40%. Prefeituras. Prefeituras. Muito bem. O meu filho, a geração milênio, eles não vão querer posse. Você falou uma coisa muito séria, eles vão querer acessar. Aí o Roberto compra um apartamento de R$1 milhão e quer viver de renda. E ele quer ganhar 1000% em cima, R$5 mil por mês de aluguel. Meu filho fala, R$5 mil é muito dinheiro, não pago os R$5 mil. O que vai acontecer? Nós vamos deixar de ser uma empresa B2C para ser uma empresa B2B. Eu vou vender para um fundo de investimento que vai comprar apartamentos, mas ele não vai pagar R$1 milhão. Porque não precisa de marketing, não precisa pagar corretagem para corretor, não vai ter PCA, não vai ter devedores duvidosos, e ele vai comprar por R$600 mil. E ele vai alugar também por 0,5%. Aliás, ele pode alugar por um pouco menos, porque ele, como pessoa jurídica, ele não vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre rendimento, ele vai pagar 15%. Ou seja, ele consegue alugar por 0,4%. Aí o meu filho vai falar, bom, por 0,4%, um apartamento de R$600 mil, 2.400 eu alugo. Então, no médio prazo, certamente não seremos mais uma empresa de B2B, uma empresa do B2C, e seremos uma empresa de B2B. Eu não consigo mais vender uma sala comercial de 50 metros. Ele está lá no estoque. É um problemaço. O apartamento, essa sala comercial valia 350 mil reais. Eu estou vendendo por 120 e não vende. Não vende. Porque o indivíduo fala, eu não vou mobilizar 120 mil reais, eu prefiro ir para um coworking. Um exemplo de uma área que estava meio abandonada, que não tinha uma utilidade muito legal, não sei quem é que conhece bem Florianópolis, é a área da CAT hoje. Né? Era uma floricultura gigantesca, que não fazia sentido ter 2 galpões gigantescos para uma floricultura, e o cara simplesmente transformou numa área de inovação. A CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, é um coworking hoje, onde qualquer empresa pode ir lá alugar uma sala, se respira inovação de uma forma absurda lá dentro, é muito legal. Grandes cidades vão virar uma meia China, podemos dizer assim? Olha, o que a gente tem visto lá fora é o que a gente chama os bancorrantes. Né? Vocês concordam que só o Brasil, para você ter na esquina da Faria Lima, com a Juscelina Kubitschek, que é o metro quadrado mais caro da América Latina, você tem uma agência do Itaú, uma agência do Bradesco, uma agência do Santander e uma agência do Banco do Brasil. Que sexta-feira, às 17 horas, elas fecham e voltam a abrir na segunda-feira. O que já está acontecendo nos Estados Unidos? Sexta-feira, essas agências que estão em locais nobres, eles desmontam, porque são agências escamoteáveis. Você pega uma agência do Banco Itaú, você desmonta uma agência do Banco Itaú hoje em 45 minutos. Uma agência escamoteável. Em 45 minutos você desmonta a agenda. Você joga tudo para trás num container e vira o quê? Um restaurante, um coworking, uma balada, uma escola, whatever. Você vê o que você vai colocar de negócio dentro desse real estate. Tem uma máxima no mercado americano que as pessoas precisavam de 2 sacolas, de 2 mãos para poder carregar as sacolas. As mãos têm que ficar sempre livres. Hoje você precisa de 2 mãos para ficar com o celular na mão e tap and pay. Aí você pergunta assim, qual o futuro do shopping center? Quando você vai num fim de semana, você vai ver um livro na cultura lindo de gastronomia, claro, pesa 2 quilos, como você vai carregar aquilo lá? Claro. Entenda o seguinte, a Globo reclama da Netflix, a Vivo reclama do WhatsApp, os taxistas reclamam do Uber e as putas reclamam do Tinder. Até puta está com problema de negócio. Né? Quando você tem muito governo, tá? Ele arrecada muito e devolve para a sociedade. Governos da América Latina têm um péssimo hábito de arrecadar 100 e ficar com 110. Então, a conta acaba não fechando e a gente acaba ficando com as dívidas. O governo não faz nada, o governo é um entrave. E tudo que você tem, você pode ter... Vou dar um exemplo para tu não pensar, a gente está num ponto de pensar fora da caixa. Pensa, por exemplo, uma construção civil. Quanto que vocês têm de imposto na construção civil? É direto, né? Que você fatura 100, quanto que vai para o governo? 30, 40? Mais ou menos, entre 25 e 30. Ok, 30% jogado no lixo. A provocação que a gente está tentando fazer lá na empresa é fazer crowdfunding para coisas públicas. Né? Então, por que não fazer um crowdfunding para uma escola? Só que não faz sentido, a gente já paga uma carga tributária absurda. Né? E eu bati lá na prefeitura, na verdade, na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, para conversar com alguns vereadores e disse, não tem como a gente pensar num projeto de lei que quem está doando para reformar uma escola pública
ganhe um desconto no seu IPTU, no seu PVA, ou qualquer tipo de imposto, e as pessoas fogem, os vereadores fogem quando a gente fala isso, né? Mas o mercado não está parado. Eu vou te falar de 5, 6 atores que surgiram nos últimos 5, 6 anos e que estão ajudando muito a fomentar o empreendedorismo. A palavra startup no Brasil é uma palavra de 5, 6 anos para cá. Coworking no Brasil não existia 5 anos atrás. Hoje, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo tem 147 coworkings, só na cidade de São Paulo, 912 no Brasil. Você não tinha a figura do angel no Brasil? Angel é uma figura nova, ela está no Brasil faz uns 5, 6 anos que começaram a aparecer os angels. Os VCs, Ventures Capital, é um personagem de 5, 6 anos.